Então, pessoal, boa noite, viu? Então, hoje, né, mais um dia de prata. Tava pensando aqui ainda agora, sabe? Como viver, não só imprescindível, como inesperado, às vezes, as coisas que vão acontecendo, né, na vida da gente. Assim, como viver apresenta, às vezes, surpresas agradáveis e desagradáveis, né? A gente doido que a vida fosse suscetível às nossas rédeas, e a vida insiste de sair delas. Não tem rédea suficiente para a gente controlar a vida, as relações. A gente sempre está pensando que amanhã vai ser um domingo igual aos outros. Né? Para nossa segurança é bom pensar assim. Para o nosso desequilíbrio, talvez não seja tão interessante pensar que as coisas vão ser sempre iguais. A gente vive assim nesse sonho, sabe? Nessa doce ilusão de que nós temos a programação da nossa vida totalmente ao nosso controle. Nós temos a doce ilusão de que as coisas vão sair sempre como a gente quer que elas saiam, quando na verdade o inesperado, o que foge do controle, o que foge da nossa imaginação, acontece. O inesperado acontece. Estava eu segunda-feira na escola, dando minha aula para meus alunos, do nono D, inclusive. Vou abrir o meu e-mail, aí tinha lá no portal de notícias: Paulo Soares, o amigão, morreu. Jornalista da ESPN, um narrador esportivo. Chegou logo essa notícia, eu fiquei logo impactado. Digo, o amigão morreu. Aí mandei uma mensagem pra Tassiana. Aí quase que na mesma hora, passou um tempo, eu fui ver se ela tinha visto, aí eu disse, eu acho que ela não entendeu que o amigão morreu. Ela já veio com outra notícia, que um ex-aluno, inclusive eu falei dele aqui, acho que faz 3 meses no máximo, veio a falecer também. Era meu aluno na quinta série do ensino fundamental, a quem eu chamava carinhosamente de Maradona, né? Tirou uma nota boa em geografia a ponto da mãe dizer, isso aqui tá errado, meu filho. Como se ele não fosse capaz de tirar aquela nota. O inesperado aí aconteceu. E quando eu olhei o celular assim, já tinha um cartazinho que as pessoas fazem, né? Quando os outros morrem também. Não,
Tá errado. A gente não quer aceitar. Como assim, né? Eu fiquei pensando, como é importante que a gente saiba se relacionar. E como é importante que a gente saiba se despedir das pessoas, entendeu? Ele estava sempre à noite na academia lá, né, que a gente frequenta, e quando a gente chegava, ele sempre fazia uma festa. Professor, o coroa tá forte mesmo, tá instigado. Sempre com alegria, sempre com doçura, sabe? E uma vez a cena disse uma frase assim, ele é muito cativante, né? Ele era uma pessoa muito amorosa. A gerente lá da academia disse, ele oferecia amor e carinho a todo mundo aqui. A alegria aqui quando ele estava no ambiente, como ficava, né? Eu mesmo, quando eu estava lá fazendo um exercício assim de peito, aí lá na porta da entrada disse, sincroniza o movimento, jovem. Aí eu chamava ele de professor, porque ele estava sendo meu professor, entendeu? Eu fico pensando assim, como é importante a gente ser capaz de se relacionar com as pessoas de uma maneira que a gente deixe boas memórias, de maneira que a gente consiga criar um laço positivo, de maneira que a gente consiga criar um laço de mérito. A gente que é ser humano, a gente é capaz de se alegrar e se entristecer com muitas coisas. A gente é capaz de se alegrar com a conquista de alguém. A gente é capaz de se entristecer com a morte de alguém. A gente é capaz de amar ou detestar uma pessoa. E a vida tem sempre essa imprevisibilidade. A vida é sempre imprevisível, na verdade. A vida é sempre imprevisível. A vida tem um espaço aberto assim, muito aberto, que às vezes a gente não consegue enxergar. E nesse espaço aberto que a gente não consegue enxergar, acontece muita coisa. E a gente precisa se preparar para essas coisas que acontecem. E a gente tem essa grande dificuldade assim de aceitar as coisas como as coisas são. Olha só, como uma coisa simples, você chegar, falar com uma pessoa, dar a mão, dar um abraço, sorrir, como marca os outros, significativamente, pessoal. Eu nunca saí para tomar uma cerveja, um vinho, comer uma pizza. O que mais as pessoas fazem é ao parque com esse rapaz. Foi uma relação ali de um ano enquanto professor e 3 meses enquanto aluno dele. E como aquilo mexeu comigo, mexeu com minha filha. Minha filha, segunda-feira de noite, mandou mensagem para mim. Ele estava dizendo de noite, dizendo: eu estou triste, porque ele ajudava muito ela lá na academia, entendeu? Eu disse, sinta a tristeza, sinta a tristeza. É importante que a gente sinta a tristeza, que a gente não fique, ah, tá tudo lindo e maravilhoso. Mentira, não tá tudo lindo e maravilhoso sempre. E é importante que a gente sinta o luto. É importante que a gente sinta a dor também. Mas sempre com aquela história que a gente já falou aqui várias vezes, é que a dor, o luto, depois se transforma em outra coisa. Porque uma das características mais importantes da vida é a dinâmica, como as coisas vão acontecendo. Quando a gente recebe uma notícia como essa, de uma pessoa tão jovem assim, falecendo, a gente. Isso não vai sair mais da minha cabeça. Isso não vai sair mais da cabeça da mãe dele, da irmã dele, da família dele. Só que a vida tem esse processo de renovação, né? Isso que é o bonito da vida também. Que a gente consiga ver o processo de renovação na própria morte. Porque depois outros interesses vão surgindo para as pessoas.
Então é por isso que a gente tem essa percepção. E como é oportuno estar com as pessoas, sabe? A gente não deveria sentir essa oportunidade quando as pessoas morrem, não. A gente deveria sentir esse presente enquanto as pessoas estão vivas. Por mais diferença que a gente tem com as pessoas, por mais aversão kármica que às vezes a gente tem a uma ou outra pessoa, aquela pessoa também é importante para a gente. Porque ela mostra determinadas coisas em mim que talvez a indiferença ou a raiva que eu sinto, talvez não me deixe ver o que é que está ressoando, sabe? Mas é muito importante que a gente consiga ter essas relações com as pessoas. Relações positivas mesmo, relações assim, significativas. Significativas. Porque daqui a pouco as pessoas que vivem com a gente não vão mais estar por aqui. Talvez a gente vá até antes deles, não é? Então, fiquei muito pensativo esses dias, sabe, de segunda para cá. E é uma coisa que a gente que é monge é sempre levado a pensar. Pense na morte. 2, 3 vezes por dia. Pense na morte. No significado. Pense. Porque quando a gente pensa na morte, na verdade, a gente começa a ressignificar a vida da gente. Já pensou qual tipo de laço que a gente desenvolve com as pessoas? Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. De vez em quando você poder parar e pensar qual é o tipo de laço que eu estou desenvolvendo com essas pessoas aqui. E se você parar e chegar à conclusão de que esses laços que você está desenvolvendo com a pessoa ou com as pessoas não é tão bom para você e também para o outro ou para as outras pessoas, saiba renunciar àquilo. Saiba renunciar. Eu tenho algumas vezes eu sou escolhido para ser padrinho das turmas e eu nunca sei ao certo o que dizer. E o pouco que eu digo é sempre isso. Que seja agradável o dia que a gente se encontrar de novo. Porque olha que coisa maravilhosa, você encontrar uma pessoa e você ficar feliz porque encontrou. A pessoa te protege, às vezes nem sabe por que te protege. Uma coisa que eu aprendi depois que eu me tornei budista é que a gente tem muitos protetores vivos. Muitas tradições falam em protetores que estão em outra dimensão. Eu aprendi no Zen, no budismo, que os nossos protetores, eles também estão vivos. De repente, uma pessoa que tu nem conhece direito te salva de uma enrascada, né? Alguém, de repente, te protege de alguma coisa. Alguém, de repente, tem uma afinidade com você que às vezes você quer filosofar em cima daquela relação. De onde é que vem isso? Não importa, desfrute. Desfrute. Porque nós temos relações que a gente às vezes não conhece nem a pessoa. Eu tenho um colega, um amigo na verdade, professor de literatura. Desde quando eu vi que ele me viu, a gente tem uma relação boa. A gente viajava junto. Uma vez ia morrendo junto na estrada também, que caiu uma placa de publicidade bem grande no carro. Enquanto eu dirigia, eu olhei assim pro lado, ufa, tá vivo. E ele amarelo, porque a placa caiu justamente do lado dele. Eu já não estava afim mais de ir para a escola. Eu cheguei lá e disse: Dona, vou lhe dar um mês para você arrumar outra pessoa aí durante as férias, que não vou vir mais não, porque tem uma coisa preciosa demais, que é a minha vida, e eu não vou jogar ela fora não. Então assim, o que é que a gente faz, sabe, na vida da gente? Como é que a gente vai vivendo, sabe? Isso é importante demais. Um dia desse aqui a gente refletiu assim sobre, enquanto a gente vive, o que é que a gente vai cultivando? Então, enquanto a gente se relaciona com as pessoas, o que é que a gente está cultivando nessas relações? O que é que a gente está deixando marcado? Porque nós temos as versões kármicas. Isso é uma coisa interessante que um dia você precisaria refletir sobre. Por que eu tenho uma versão kármica a algumas pessoas? Por que eu tenho uma versão a determinadas pessoas? Por que eu tenho uma afinidade com determinadas pessoas? Então, pessoal, viver assim é muito importante.
E nesse mesmo dia, segunda-feira, que foi o último dia do mês de setembro, dia 30, né? Acho que morreram umas 5 pessoas que a gente conhece. E a sensação era, está chegando perto. Está chegando perto. Está chegando perto. Lembrou muito a pandemia. Morreu fulano, conhecido do conhecido, e você fica... Eu até tive problema com o carro no dia, fui ligar o carro para ir para a reunião da escola, o carro não ligou, digo, vou de Uber. Aí eu cheguei, eu quero logo dormir, eu quero logo que esse dia acabe. Foi um dia muito intenso. Mas a gente precisa viver essas coisas com intensidade. O grande problema da gente é que a gente não quer se preparar para viver isso. A gente não quer se preparar para viver o outro. A gente não quer se preparar para viver a perca. A gente não quer. A gente quer viver na ilusão que está tudo sob controle, que basta crer que vai dar tudo certo. Se alguém chegar para mim e disser vai estar tudo bem e está tudo certo, vai dar tudo certo, eu vou desconfiar bastante dessa pessoa. Se alguém disser tem um ser no controle, eu vou desconfiar bastante dessa pessoa. Se alguém vier com esse tipo de pensamento, se eu tiver a oportunidade de conversar seriamente com essa pessoa, eu vou dizer, por favor, não me diga isso. Porque senão a gente complica a situação daquele que dizem que está tudo sob controle. Não tem controle. O controle é o mecanismo da própria vida, você está entendendo? A vida tem uma dinâmica, uma profundidade de interdependência, de impermanência, que a gente não entende, é mais fácil atribuir a quê? A uma metafísica. Muito mais fácil dizer que o culpado foi porque Deus quis. Um avião cheio de gente, sobreviver, Deus quis. Pessoas sofrendo em Gaza, Deus quis. Pessoas usando bem bom, Deus quis. Aí muda o linguajar. É porque eles têm méritos. Que coisa feia. Hoje mais cedo eu recebi um WhatsApp de uma pessoa do Pernambuco, dizendo, monge, eu estou com umas dúvidas aqui, monge, faz tempo que a gente não conversa, monge. Poderia ter umas dúvidas aqui. Eu pergunto que eu vou tirando aos poucos, se eu souber. Tem uma coisa que a pessoa falou que muitas já estão acordando finalmente. É como as tradições religiosas querem nos manipular. Com ideia de karma, com ideia de castigo, com ideia de que tem alguém no controle para fazer de tudo. Um dia desse eu liguei a televisão, vi uma pessoa dizendo, a gente não é capaz de se transformar. Só quem nos criou é capaz de nos transformar. Só o Criador é capaz de nos modificar. Nossa, é bom acreditar nisso, talvez. Talvez seja mais fácil acreditar nisso do que trazer a responsabilidade para a gente. Entendeu? O budismo joga você contra você mesmo, não é contra. O budismo arremessa você para você mesmo. O budismo vai com que você acorde. O cara novo morreu. O cara novo morreu. E olha que coisa bonita. Apesar de parecer trágico, a gente teve a oportunidade de se encontrar, da pessoa ser meu professor, e a gente viver ali poucos minutos. E para encerrar, no primeiro dia de treino, ele disse, fazer o que hoje? Eu digo, o senhor que sabe aí, mas eu estou pensando em fazer braço, peito, braço, alguma coisa assim. Ele disse, então eu vou passar um treino bem bom. Flexão no chão. Flexão no chão. Fez. Era meu professor. Eu acreditava nele. Ele sabe mais do que eu. E se ele dissesse que era para eu fazer 20 vezes, talvez eu não consigo 20, mas consigo 5. Ele disse, vai fazendo aos poucos. Vai ficar grandão assim. Ele fala... né? Pô, pessoal, como é bonito viver, como é bonito ter as relações, entendeu? É muito significativo essas coisas. E eu não esqueço, porque alguém, se fosse outra pessoa, de repente, não, professor, mas no chão, tanta máquina que tem aqui. Isso me lembrou uma lição que a gente tem no Zen, sim. Varra o chão. Passa o pano no chão. Olha o chão. Olha o banheiro. Você não quer ser monge, não quer ter um tempo? Vá lá lavar banheiro. Tem um período no Zen que a gente fica um tempão lavando banheiro. Um treinamento que é só lavar banheiro.
Incrível. Não quer? Então eu faço de tudo. A mulher uma vez me deu um carão porque eu não sei cozinhar. Eu digo, até tentei. Sai tudo ruim. Mas como é importante. A minha melhor maneira é essa. Então, assim, sabe, pessoal, que a gente consiga viver as relações que a gente tem, sabe? Uma coisa que o Buda fala muito, assim, que os monges, né, os mestres falam assim, que é pra gente ver a outra pessoa como sendo um irmão, uma irmã, um pai, uma tia. Porque um dia eles já foram. Um dia a gente já viveu tanto que um dia a gente já teve um laço, talvez mais perto, entendeu? Isso não é bonito? Isso não é bonito. Né? É tudo conectado. É, tudo, a gente está tudo conectado. Lógico que a gente não é igualzinho, a gente não pensa a mesma coisa, a gente não sente as mesmas coisas, mas a gente é uma grande sanga, né? A gente é uma grande comunidade. A espécie humana e tudo que nos tem à nossa volta. Isso traz muita responsabilidade para a gente. Né? Então eu queria voltar a abraçar o meu professor. Queria que ele me botasse de novo lá para fazer tantas flexões no chão quanto pudesse. Queria que ele voltasse, desse o grito, sincroniza o movimento, jovem. Porque foi pouco que a gente pôde viver. E eu disse uma coisa recentemente que foi assim, talvez ele me perdoasse se eu não desse um abraço nele no dia do último treino. Tão simples, um abraço. Quando foi terça-feira eu voltei lá para a academia, porque na segunda não teve. E eu sempre costumo agradecer pela atenção que as pessoas têm. E fui num professor que ficou com a gente, outra professora disse obrigado por hoje também. A gente não sabe o dia do amanhã. Isso que é o bonito da vida, entendeu? A gente não sabe o dia do amanhã. Então somos restos o quê? Apreciar. E depois tudo acaba e a notícia chega. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.